Olá, pessoal. Eu sou Cris Almeida, repórter do Valor Invest, e a gente está aqui hoje na Expert XP para falar sobre investimentos. Hoje eu recebo a Camila Doller, que é Head de Renda Fixa da XP Investimentos. Camila, bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Eu vou começar falando de macro e aí a gente vai descendo um pouquinho. Queria que você falasse um pouco desse cenário macroeconômico que está se formando. A gente está aqui em julho, né? O que você tem visto nesse segundo semestre de perspectiva para o investidor? A gente tem falado que a palavra da vez é a incerteza, né? Acho que é o que a gente mais escuta, os investidores falando, os economistas também, o mercado. Então, eu acho que é isso que vai pautar os investimentos agora no segundo semestre, muito provavelmente para 2026 também. Então, a gente tem as questões internas, falando de fiscal, além também política monetária, que é mais curto prazo, né? Então, será que a Selic mexe ainda? Será que fica onde está? Quando que começa a cair? Então, por enquanto, a gente tem essa expectativa de que continue nesses 15%, né, por esse ano, e comece a cair a partir do ano que vem. Além disso, para prazos um pouco mais longos, a gente tem essa incerteza em relação ao fiscal e o cenário global também não está ajudando, né? Então, todo dia, quase, a gente tem novidades, faz o mercado mexer. Na renda fixa, eu acho que os investidores ainda têm um comportamento, acho que mais de esperar, acompanhar mais de longe, que eu acho que é o certo nesses momentos, né, para não panicar e começar a tomar decisões sem saber para onde vai. Eu acho que no macro, que realmente vai pautar aí esse segundo semestre, continuar pautando, porque a gente já está no segundo semestre, né? Essa incerteza, tanto local quanto global. E aí, olhando para esse cenário todo que você desenhou aí, né? Para onde o investidor tem que olhar, assim, para que tipo de investimento pós-fixado, pré-fixado? A gente sabe que tem uma resistência em investir um pouco nesse longo prazo, né? Você não sabe ali como é que vai estar esse ambiente, mas o que é que você vê, assim, de forma mais específica? Nesses momentos que a gente tem Selic tão elevada, né? Então, de novo, a gente está falando de 15%. No ano que vem, tem essa expectativa de que comece a cair, mas ainda assim, a gente está falando de 2 dígitos, é muito juro, né? Juro real acima de 7%. Então, primeiro falando da Selic em si, eu acho que os investidores no Brasil ainda estão muito acostumados a olhar a Selic, não é nem a curva de juros, né? Não é nem a expectativa do que vai acontecer, é quanto está o juro hoje. E ele está muito elevado. Então, tem essa movimentação, esse comportamento de, poxa, eu vou deixar tudo aqui no pós-fixado, vou ganhar meus 15%, tudo certo. Mas a gente tem que lembrar que a gente vive de ciclos, né? Então, pensa que se a gente colocar ali nos 15%, ficar só ali, nada garante que isso vá, ao longo do tempo, cobrir a inflação. Né? Nada garante que não vá cair essa Selic para dígitos mais baixos, né? Então, enfim, para patamares mais baixos do que a gente prevê para o ano que vem. Então, o ideal é sempre diversificar, não adianta, seja com a Selic a 15, com a Selic a 2, que a gente já viu e não faz muito tempo, essa diversificação para a gente conseguir aproveitar o melhor de cada uma dessas classes, né, dentro aqui da renda fixa. Então, pós-fixado, sim, boa opção, principalmente para liquidez, para caixa, mas o nosso preferido, queridinho, já faz um tempo, são os títulos atrelados à inflação. E esse é um período para alongar? Pensando em duration, o que você tem para dizer para o investidor? A gente não tem falado em alongar, mas já faz um tempo que, principalmente para os ativos atrelados à inflação, a gente tem falado de uma duration ali em torno de 5 anos. Quando a gente olha a curva de juros, parece ter um prêmio interessante ali, e não tem um prêmio tão alto assim para alongar além disso, né? Então, poxa, vale a pena eu me arriscar mais para ganhar um retorno não tão melhor? A nossa visão não é o momento. Mas ainda que fique ali nos 5 anos, ainda que a gente não arrisque tanto assim, como eu falei, o nosso juro real está acima de 7. Isso falando dos títulos do governo, né, que dentro do Brasil são os títulos mais seguros. Então, imagina se a gente vai ali para um crédito privado, um título incentivado, que pode ser que tenha mudanças no ano que vem, mas ainda assim continuariam incentivados. Então, dá para a gente conseguir retornos bem interessantes, mesmo em títulos não tão arriscados assim, aqui na renda fixa. Vou aproveitar que você falou sobre títulos públicos e de crédito privado. Você acha que vale a pena esse risco adicional do crédito privado em relação ao título público? Depende, né? O famoso depende.
Então, quando a gente fala de crédito privado, tem empresas de diversos tipos, né, de qualidade de crédito diferentes. Quando a gente olha de uma maneira ampla, aqui no nosso research, a gente tem uma cobertura ali por volta de 60 nomes na perspectiva de crédito. Quando a gente olha os resultados do primeiro trimestre, que são os resultados que a gente já tem de todas as empresas também, em termos de crédito, né? Então, alavancagem não, assim, que não saiu de controle, claro, sempre falando de maneira geral, né? Tem casos específicos, mas uma alavancagem ainda sob controle, margem EBITDA ok também. Um ponto um pouco mais de atenção é o que a gente chama de cobertura de juros. Por quê? Os juros continuam subindo, as empresas com mais endividamento, né? Que nem uma pessoa física. Então, se a gente tem dívida, a gente tem que pagar juros em cima dessa dívida. Se o juros sobe, a gente paga mais. As empresas, a mesma coisa. Então, uma empresa que tem muita dívida, nesse cenário de juros mais altos e subindo, talvez, ou não, mas ainda assim, os juros que subiram até aqui ainda não estão 100% refletidos, isso pode trazer uma certa pressão sobre as empresas. Mesmo assim, continuam no patamar ok, né, saudável. Então, acho que, de maneira geral, a gente tem empresas bem posicionadas sob perspectiva de crédito. No mercado brasileiro, a gente tem muita empresa com captação de dívida, então os investidores conseguem diversificar em termos de empresas, em termos de setores. Então, não é só a Bolsa, né, que tem empresas ali para a gente investir. Tem na renda fixa também, e aqui a gente tem essa vantagem de saber qual é a taxa e pode investir em empresas muito boas. Hoje a gente fala que o prêmio de risco ele está amassado, como a gente fala que ele está mais baixinho. Mesmo assim, quando a gente considera o retorno total, pensando aqui nesse juro real bem alto, inflação ainda acima da meta, mais o prêmio, mais o incentivo fiscal, é um retorno bem gordinho, né? Então, sim, ainda vale a pena olhar para o crédito privado. Maravilha. A gente que acompanha o noticiário todo dia, né? A gente tem visto o noticiário externo ganhando um espaço além do que a gente está acostumado, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a influência dessa política monetária dos Estados Unidos, em especial, na renda fixa brasileira, né? Porque não é porque é renda fixa que o investidor não tem que prestar atenção e acompanhar o que acontece lá fora. Acho que a forma mais direta na renda fixa para a gente ver isso é através da curva de juros. Não quero entrar super nos técnicos, né, aqui, mas a curva de juros é basicamente a gente enxergar o que o mercado espera para os juros no futuro com um prêmio adicionado, né? Porque a gente tem que pensar. Pensa que vou comprar um título que vai vencer daqui a 5 anos. Eu sei lá como que vai estar o mundo daqui a 5 anos. Eu preciso receber uma taxa adicional por esse risco do eu não sei, né? Mais ou menos isso. Então, hoje a gente vê que toda essa incerteza, essa volatilidade que a gente vê de fora também, se reflete sobre a nossa curva de juros. São esses juros esperados para o Brasil. E essa é a base para toda a rentabilidade da renda fixa. Então, se a gente tem essa piora na percepção de risco, os títulos de renda fixa pagam a pagar mais. Né? De novo, a gente olha muito para a Selic, mas os títulos de renda fixa eles pagam aquilo que é esperado. Então, um título de 5 anos de prazo, ele não vai pagar os 15% da Selic, ele vai pagar o que os investidores estão olhando lá para frente. Então, acho que essa é a forma mais direta para a gente enxergar isso. Então, quando a gente tem essas incertezas, esses ruídos vindo de fora, isso se reflete nos nossos juros futuros aqui também. Títulos de renda fixa ficam até mais atraentes para o investidor, mas claro que a gente tem que pensar que se tem um juro maior é porque tem um risco maior também. Então, nunca tirar isso da ponta, mas a gente vê que tem bastante oportunidade. E você vê o interesse do investidor estrangeiro na renda fixa brasileira? Como é que você vai? Nesse caso, assim, a gente, pelo menos aqui no nosso time, né, a gente não lida tanto com investidor estrangeiro. Claro que todo esse risco que a gente vê global traz uma certa aversão a risco para investidores de forma geral, né? Como eu falei, a cada dia a gente tem novidades lá fora, a gente tem novidades aqui, que nem sempre são boas, ultimamente tem sido o contrário disso. Então, os investidores, normalmente, quando eles ficam mais avessos a risco, eles saem dos mercados emergentes, né? Não o contrário. Mas pensando nos investidores do Brasil, a gente vê que cada vez mais eles têm
procurado opções fora, né, dos tradicionais CDBs de liquidez diária. Então, acho que é bem, não que eles sejam ruins, tá? Mas são aquela alternativa mais segura, que não necessariamente vão trazer a melhor rentabilidade. Hoje, inclusive, teve um painel de crédito privado com gestores com larga experiência no mercado, falando justamente disso, dos investidores olhando mais para o crédito privado, que esse mercado só tende a crescer. Então, por mais que talvez os investidores globais estejam um pouco receosos ainda, os locais, pelo menos, a gente tem visto esse olhar um pouco mais amplo para outras coisas dentro da renda fixa. Agora, Camila, acho que você também já andou bastante aqui pela Expert XP, né? E eu ouvi alguns painéis e uma coisa que eu percebi é que usaram muito a palavra se antecipar. Se antecipar ao corte de juros, se antecipar a 2026, que vai ser um ano de eleição. Como é que o investidor pode se antecipar na renda fixa? Eu acho que é aproveitar as taxas que estão aí agora, né? Então, como eu falei, considerando os juros que a gente tem hoje, o juro real, mais a inflação fora da meta, o spread, por mais que seja baixo, tem ainda, e a isenção fiscal ou incentivo fiscal, que ainda, né, mesmo mudando tudo, a gente passaria a ter uma mudança, um delta de 5% para 17,5%. Ainda é bem largo, né, esse incentivo fiscal. Então, na nossa visão, é aproveitar essa oportunidade que a gente tem hoje, coloca no portfólio, carrega, né? O que a gente tem falado do tal do carrego. Não tem por que ficar tentando acertar o momento do mercado correto. Pense se você levar isso no seu portfólio, já é um retorno muito alto. Gente, a gente fez uma conta, a gente tem um gráfico que a gente sempre usa, pode chegar a 18% ao ano, se a gente aproveitar esses incentivados em IPCA, por exemplo, ou até mais, dependendo do spread. Então, imagina levar isso ao longo do tempo. É muita coisa. Então, acho que, na minha visão, né, não precisa ficar tentando acertar, nossa, esse é o momento, é hoje. Gente, está aí a oportunidade. A diversificação é essencial. Como eu falei, não precisa ser só pós-fixado, só IPCA, só pré, nem só renda fixa, né? Então, vamos fazer essa diversificação para a gente não ter que acertar o dia certo. A gente capturar esses movimentos de mercado e pensar sempre que investimento é um negócio de longo prazo. Não é para esse semestre, para o semestre que vem. É realmente fazer essa composição muito bem pensada de portfólio. E para isso que a gente traz nossas carteiras recomendadas, olhando para todas as classes de ativos, não só para renda fixa. Então, para mim, a melhor forma realmente é diversificar. E aí a gente falou muito de oportunidades, né? Como aproveitar, mas o que o investidor, do outro lado, na outra extremidade, tem que evitar? Para onde? O que é a armadilha aí nesse caso? Não sei se é armadilha, mas assim, o que a gente tem falado é justamente por conta desses prêmios de risco menores que a gente tem visto. Pode ser que às vezes os investidores falem, putz, eu vou procurar um negócio que pague um prêmio muito maior. Nesse cenário, uma empresa que pague um prêmio muito alto tem um motivo, né? Um risco muito alto também. A gente não vê necessidade de se arriscar muito, né? De novo, o básico já está com muito prêmio, já está com muito retorno. Então, esse é um ponto. Não precisa se arriscar demais. Outra questão aqui, acho que é isso de concentrar, né? Poxa, eu vou ficar só no pós-fixado, porque são os 15%. São agora. Depois isso pode mudar. Sair ali daquilo que é o seu perfil de investidor, né? Porque o influencer falou isso. Gente, assim, é fazer o básico bem feito, né? Saber o seu perfil de investidor, fazer ali a diversificação correta. Para isso, tem muito material de pessoas muito qualificadas, né? Então, a gente tem um time excelente para fazer essas recomendações. E falando de empresas especificamente, não é o momento para a gente procurar aquelas empresas que estão super alavancadas, têm muita dívida, porque, como eu falei, a carga de juros está maior, né? Então, pode ser que as empresas que tenham muita dívida sofram um pouquinho, tenham uma pressão. Então, não é o momento. Então, evitar essas empresas com muita dívida, empresas que são setores, né, mais cíclicos, ou seja, que eles vão mal quando a economia vai mal, procurar aqueles que são mais defensivos. E tem muita oportunidade, porque, como eu falei, a gente tem muitas empresas que acessam o mercado de dívida, né, muito mais, inclusive, do que empresas que acessam a bolsa.
Então, e não é um ou outro, né? Mas é só para dar uma ideia, porque eu acho que as pessoas estão muito acostumadas a falar em investir em empresa através da bolsa. Mas tem muita empresa que emite dívida. E tem aí no mercado secundário de diferentes prazos de vencimento, diferentes indexadores, tem um mundo aí para aproveitar. Então, acho que não tem por que a gente também se arriscar demais, sendo que tem tanta coisa mais simples e com bom retorno disponível. Camila, toda semana a gente tem o Boletim Focus do Banco Central, e aí eles têm aquele o que eles chamam de horizonte relevante ali, que é 2026, 2027. A gente falou de segundo semestre, e aí eu queria estender um pouquinho, assim, 2026 é um ano que dá medo, né? Porque a gente está esperando outra polarização, vai ter eleição. Eu queria que você falasse um pouco dessa perspectiva para você que está aí vendo a renda fixa tão de perto. Então, para o ano que vem, os nossos economistas, eles esperam que na primeira reunião já do Copom a gente comece a cair, né? Foi uma queda na taxa Selic. De fato, assim, a incerteza é enorme. Se eu falar qualquer coisa aqui, pode ser que amanhã já fique velho, não vou me arriscar a dar nenhum tipo de opinião em relação à eleição. Mas o que a gente vê hoje é isso, economistas esperando, os nossos economistas, 12,5% no final do ano que vem. Quando a gente olha o que o mercado espera, tem um prêmio grande, né? Então, como eu falei, esse risco todo que a gente vê do ambiente macro, e tanto interno quanto externo, está ali na curva dessa forma. Então, a gente vê que se o cenário que a gente espera se concretizar, pode ter um ganho de capital, inclusive, bem interessante, né? Por exemplo, para pré-fixados, para inflação, porque o mercado está bem receoso. Mas, claro que ainda tem muita água para rolar, e o que a gente tem hoje ali de expectativa para o ano que vem é levando em consideração aquilo que a gente consegue prever, né, o que a gente tem já na mesa, minimamente, mas acho que a partir do final do ano, do começo do ano que vem, a gente vai ter uma visibilidade melhor, aí a gente pode conversar de novo. Então, eu já ia falar que a gente vai conversar bastante no ano que vem, com certeza o Valor vai te procurar muito. Camila, muito obrigada de novo por aceitar o convite de conversar com a gente aqui. A gente está na Expert XP, falando de renda fixa, com a head de renda fixa da XP, Camila Dolly. Obrigada e até a próxima.